Olha, e o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, que estava marcado para a próxima quinta-feira na CPMI do INSS, foi adiado. O depoimento foi adiado agora para depois do Carnaval, a gente falou aqui dia 26. Né? Agora eu converso com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, a quem eu agradeço pela presença aqui no News Noite. Muito boa noite, senador. Obrigado pela presença, viu? Obrigado, Leandro. Meu boa noite a você, a todos os nossos telespectadores do SBT News. Um prazer de estar por aqui. Prazer é todo nosso, senador. Senador, hoje o senhor fez uma visita ao Supremo Tribunal Federal, não é isso? E conversou com o ministro Dias Toffoli. Como foi a conversa? Bem, foi uma conversa muito produtiva. Eu tenho um excelente relacionamento com o ministro Dias Toffoli já desde o início do mandato, em outras questões que envolveram o relacionamento do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Levei até ele a disposição de diálogo e, principalmente, de nós trabalharmos em conjunto as investigações, Parlamento e Supremo, como tem acontecido com relação ao ministro André Mendonça. Nós temos atividades paralelas, tanto na CPMI quanto junto à Polícia Federal. Isso trouxe um excelente resultado para o país. Operações importantes, muitas prisões, apreensões de veículos, de muito dinheiro, a descoberta do envolvimento de diversos setores nessa questão do INSS. Então, quando os poderes trabalham em conjunto, Leandro, o país ganha. Foi isso que eu levei para o ministro Toffoli, especialmente nessa questão do Master. Nós queremos e vamos ouvir o banqueiro Daniel Vorcaro e levei ao ministro a convocação e como o Daniel Vorcaro está com medidas cautelares, ou seja, de restrição de liberdade, é preciso que o ministro Toffoli autorize o que ele fez prontamente diante do nosso pedido e a convocação feita pela CPMI. Agora, presidente, o senhor conversou também com o ministro Dias Toffoli sobre os documentos que estão sob sigilo na CPMI? Não na CPMI, Sim, conversei. Os documentos que estão na mesa diretora do Senado, né? Conversei com ele, especialmente sobre a surpresa em relação a uma tomada de decisões por parte de um ministro que nunca teve um parâmetro. Tirar de uma CPMI, que é uma comissão, que é uma autoridade judiciária investigativa, e levar para a presidência do Senado, que não tem nenhuma ligação com a investigação e que isso nunca aconteceu. O ministro me disse que assim que a Polícia Federal terminar a compilação dos documentos, que todos eles estiverem já oficialmente dentro do inquérito, esses documentos serão devolvidos à CPMI para que nós possamos fazer a análise e, naturalmente, colocar junto ao relatório. Eu já conversei agora à tarde com o relator Alfredo Gaspar. Nossa expectativa é de que tenhamos essa liberação em 2, no máximo 3 semanas, porque são informações que, para nós, importantes com relação à oitiva de Daniel Vorcaro. Nós não podemos trazer aqui o banqueiro no dia 26 de fevereiro sem termos já analisado toda a relação, todos os documentos e, principalmente, aquilo que envolve as operações do Banco Master ligadas aos empréstimos consignados. É bom, Leandro, deixar claro a todos os telespectadores que eu tenho assim, um limite muito claro da CPMI do INSS. São os descontos irregulares nas contas dos aposentados e pensionistas brasileiros. O relacionamento do Master com o BRB, com a questão do Banco Central, com o envolvimento do mercado financeiro, isso não está dentro da nossa atribuição. Isso é uma outra CPMI que tem de ser instalada para que se possa investigar. Então, no nosso caso, são os contratos, 254 mil contratos de empréstimos consignados, que o Master tinha, foram suspensos pelo INSS depois que nós trouxemos luz a toda essa história e, principalmente, o Master não conseguiu comprovar a origem desses contratos. Então, há um erro que nós precisamos entender com o senhor Vorcaro, como ele conseguiu esses contratos, se isso foi feito de uma forma legal, dentro da Constituição, ou se teve envolvimento político, mais uma vez, favorecendo para que ele pudesse receber esse dinheiro. São questionamentos que nós precisamos trazer aqui e que eu tenho certeza, dia 26, vamos começar a responder. Presidente, então, o ministro Dias Toffoli disse que iria liberar esse material depois que a Polícia Federal reunir todo esse material. E a previsão é de 2 a 3 semanas, é isso, para o Senado ter acesso à liberação, no caso, desse material? É exatamente. Se a expectativa é de que 2 a 3 semanas a Polícia Federal já tenha feito toda a transcrição, esse material já não esteja sob sigilo
e a CPMI possa recebê-lo. Por que eu pedi, inclusive, que esse prazo pudesse se manter? Porque nós, oficialmente, Leandro, nós vamos até a última semana de março. Nós temos 13 reuniões, 2 delas serão destinadas à avaliação do relatório e, logo em seguida, à votação desse relatório. As outras 11, nós teremos que ter oitivas e, naturalmente, as deliberações de quebra de sigilo ou convocações de novas pessoas que possam surgir. Portanto, o nosso prazo está muito curto e essas informações são muito importantes para que a gente possa saber exatamente em profundidade as relações do senhor Daniel Alvorcado, do Banco Master, com essa questão dos consignados. Agora, presidente, essas informações que estão na mesa diretora do Senado são quebras de sigilo do Daniel Alvorcaro, não é isso? A quebra e dados do celular, do telefone do Daniel Alvorcaro. Há mais algum documento? Não, são quebras de sigilo do telefone dele. Nós hoje, inclusive, eu coloquei para votar na próxima quinta-feira as quebras do sigilo, relatórios de informações financeiras do próprio Banco Master, para que a gente possa separar os pontos importantes nessa questão do recebimento por parte do INSS. A gente vai expandir a investigação. O Banco Master, Leandro, ele é um exemplo muito interessante da ciranda financeira que tomou conta do Brasil em relação aos aposentados, que é a população mais vulnerável do nosso país. Hoje, nós não sabemos quais são os critérios em que uma fintech, uma financeira, uma cooperativa, um banco consegue para emprestar dinheiro via INSS. Quais são as regras? São regras políticas? É cada grupo que está no poder que traz os seus financiadores? É uma pergunta que eu estou fazendo. O INSS, um Banco Master, aparece com um documento dizendo que comprou uma carteira de crédito de 240 mil contratos. E, de repente, o INSS não faz uma auditoria para saber se no meio daqueles contratos há pessoas que não autorizaram ou que não estão sabendo e repassa milhões de reais todos os meses. Isso virou uma bagunça. Hoje, o aposentado brasileiro ele está menos vulnerável, porque eu digo mais uma vez, vitória da CPMI em fazer com que o presidente da República sancionasse uma lei contra os sindicatos e associações, proibindo os descontos em folha de pagamento. Isso é um avanço enorme. Hoje, os aposentados e as aposentadas podem dormir de que ninguém vai entrar lá sem eles saberem para descontar dinheiro para a associação ou sindicato. É uma vitória da CPMI. Agora, nós precisamos regular a questão do mercado de consignados. Virou uma bagunça, porque o contrato original, que começou lá em 2004, com o BMG, lá no primeiro governo Lula, foi o primeiro contrato, previa que os aposentados teriam um empréstimo, uma margem pequena dos ganhos, com juros de 2%. Hoje, Leandro, os aposentados pagam juros de até 22% ao mês. É uma armadilha. Trocam de banco para banco, recebem uma mixaria e a dívida é muito maior. Então, está na hora da gente criar uma legislação que proteja de verdade, nessa questão dos consignados, os aposentados brasileiros. Presidente, eu vou chamar a nossa analista, a Basília Rodrigues, que tem uma pergunta a fazer lá de Brasília. Basília, por favor. Oi, senador, tudo bem? Obrigada pela entrevista aqui no SBT News. Nesta conversa que o senhor teve mais cedo com o ministro Dias Toffoli, o senhor explicou para ele que as perguntas a Daniel Alvorcaro não irão tratar de BRB, vão focar na questão dos consignados que o banco liberou para aposentados e pensionistas, que é um dos alvos da investigação da CPMI e do INSS. Queria que o senhor trouxesse este detalhamento, a partir do que o senhor está explicando para nós aqui na entrevista. Na conversa com o Toffoli, o senhor fez essa divisão do que o Toffoli investiga BRB e o que a CPMI quer, que não tem nada a ver, em tese, com o BRB. E outra coisa, o Alvorcaro indo ao Senado, como há de ser esta sessão na sua ótica? Sobre a sua ótica, o senhor diz que... O senhor sabe me dizer se é fechada, se é aberta? Somente integrantes da comissão poderão participar ou até parlamentares que não sejam da CPMI? A gente já viu isso acontecer em outros carnavais, que queiram entrar lá, fazer perguntas ou pelo menos estar presencialmente no local para ouvir as respostas. Terão acesso livre? Olha, Basília, conversei com o ministro Toffoli e ele foi muito claro na questão dos direitos que eu tenho buscado respeitar. O senhor Daniel Alvorcaro
só responderá a questões do mercado financeiro se desejar, porque ele está sob investigação e, nesse caso, ele pode arrogar silêncio. Com relação aos consignados, é bom lembrar que ele está sendo convocado na condição de testemunha. Ele ainda não é investigado pela CPMI, o que nos garante que, nessa questão dos consignados, ele tenha que responder as perguntas, já que não há uma investigação formal em relação a esse assunto, mas na relação geral do Master com o mercado financeiro. Pelo que eu ouvi dos advogados, o senhor Daniel Vorcaro está disposto a colaborar, a falar com clareza e, naturalmente, começar a se defender. Porque, pelo que foi colocado, ele hoje recebe uma pressão, uma carga muito grande, e ele tem muitas informações. Na CPMI, ele terá o direito de ficar em silêncio naquilo que é investigado, como eu disse, que é constitucional, mas eu espero a colaboração. Como nós já dizemos sempre em Minas, é melhor um bom acordo, né, do que uma boa peleja. Nós conversamos bastante com os advogados, não entrarão com habeas corpus, ou seja, ele virá espontaneamente. O ministro Toffoli já autorizou o deslocamento dele, eu fiz o ofício, vai ser protocolado já amanhã no Supremo Tribunal Federal, e os parlamentares poderão fazer as perguntas que desejarem para receber as respostas que almejam. Será uma sessão aberta, Basília. Eu sou contra sessões secretas em qualquer tipo de situação. Fizemos apenas uma, porque um delegado da Polícia Federal, naturalmente, tinha questões sigilosas que ele precisava revelar, mas nas demais, a CPMI tem que ser aberta. O relatório que nós estamos produzindo, eu tenho sido muito claro sobre isso, o destino final do relatório é a Procuradoria da República, mas o dono do relatório é o povo brasileiro. E hoje, cada pessoa que nos assiste, não são poucas, nós já chegamos a ter 800 mil pessoas assistindo a CPMI, as sessões. Cada brasileiro está sabendo o que está acontecendo aqui. O relatório vai ser entregue ao país e as pessoas vão entender com clareza tudo que a CPMI fez e investigou. E o eleitor brasileiro, no ano eleitoral, é que vai fazer o seu juízo em relação às informações que tem. Então, nós vamos fazer tudo aberto, transparente, para que as pessoas saibam com clareza e o senhor Vorcaro possa dizer o que sabe e até se defender. Ok. Presidente, eu vou chamar o nosso Boris Casoy, que tem uma pergunta a fazer também. Boris, por favor. Senador Carlos Viana, boa noite. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, sei que é muito difícil, não o invejo, né? É um trabalho de coragem, de sabedoria também, conhecimento, né? E nesse quadro eu vi entrevistas suas e reclamações com relação ao Palácio do Planalto por pressões para que o Lulinha, filho do presidente Lula, não fosse ouvido, embora o presidente publicamente afirme que se algum filho dele for responsável, etc., ele quer que as investigações continuem, tudo isso, mas, na hora H, a bancada, os parlamentares ligados a ele, negaram o fogo. Como é que estão essas pressões? O Lulinha vai ser ouvido? O que acontece neste momento em relação às pessoas que a CPMI não conseguiu ouvir? Olha, Boris, primeiro, meu boa noite e uma alegria poder conversar com você, do qual sou um grande fã da sua carreira e sua trajetória como jornalista. Nós estamos em meio a toda uma pressão, e você fez um comentário agora há pouco com o Leandro, em que ano eleitoral as coisas ficam ainda piores. Porque cada lado, cada bancada, quer que a sua narrativa seja preponderante. Eu tenho sido muito claro com os parlamentares no seguinte sentido: nossos olhos têm de estar voltados para a investigação. Se o requerimento ele traz informações importantes que o relatório possa ser melhorado, então nós vamos colocar em votação. Mas se é uma chamada pretensão ou provocação política, eu tenho conversado e não tenho colocado. Na questão do filho do presidente da República, há várias citações de testemunhas e reportagens citando que o senhor Flávio Luiz fez um acordo com Antônio Carlos Camilo, careca do INSS, para a contratação ou influência de serviço na área do Ministério da Saúde. Isso é
é tácito, está colocado, e nós precisaríamos ouvir o senhor Fábio Luiz para entender se ele é culpado ou não. Eu não posso, como presidente aqui, fazer uma condenação, dizer, não, ele está envolvido, não, ele é inocente. Seria muito importante que ele viesse conversar conosco e que desse um posicionamento diante de todas as denúncias. O irmão do presidente da República, o irmão do presidente é vice-presidente de um sindicato, Boris Basília, que movimentou 800 milhões de reais em dinheiro. Gente, isso é muito dinheiro, não é? Olha, foi recebido de aposentados e que, de repente, começou a espalhar dinheiro para todo lado. Esse dinheiro foi para quê? Um sindicato ter contas no exterior, um sindicato ter contratos em que os familiares movimentam milhões e milhões de reais todos os meses. Isso é. O presidente veio para a CPMI com um habeas corpus. Esse habeas corpus garantiu a ele o direito de não falar. Habeas corpus, inclusive, dado por um ministro do Supremo que tem relações com o sindicalismo. O ministro deveria ter sido dito impedido, não fez, deu o silêncio. Se o presidente do sindicato não quis falar, o vice-presidente seria muito bem-vindo para poder tentar explicar toda essa movimentação que nós tivemos em contas bancárias em saque de dinheiro. Então, isso, hoje, o país olha com muita atenção aqui para Brasília e com muita indignação, porque nós queremos dar respostas. Eu já convoquei 2 vezes essas pessoas, 2 vezes elas foram rechaçados os requerimentos, e vou colocar mais uma vez. Não nessa semana agora, mas na outra semana, vou trazer de volta esses requerimentos e vou deixar muito claro. Direita ou esquerda, a minha posição ela é muito firme. Tem respostas a dar? Então, meu amigo, a CPMI vai colocar em votação e vai trazer aqui as informações. Agora, presidente, o plenário da CPMI está disposto a votar esse requerimento? Porque o que se percebe é que o PT quer colocar também um requerimento para convocar um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Existe nos bastidores algum acordo para poder tentar colocar em votação esses 2 requerimentos, é isso? Olha, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nós, nesse ano eleitoral, sendo muito firme em relação às questões, qual é a ligação que há do filho do presidente ou do próprio presidente Bolsonaro, do ex-ministro, da ex-presidente Dilma, porque não só são requerimentos da esquerda, há outros também que estão aqui. Qual é a ligação dessas pessoas com a CPMI? Nenhuma. Ainda não há qualquer prova. Por que eu vou trazer aqui a ex-presidente Dilma? Por que eu votaria isso? Por que eu vou colocar uma votação de Flávio Bolsonaro se não há nenhuma ligação até o momento que diga que houve qualquer repasse de recurso, qualquer tipo de relacionamento com pessoas investigadas? Não há isso. Então, a gente tem que começar a separar, e eu vou ser muito firme em relação a esse assunto. O nosso foco é a investigação. Nós queremos saber o seguinte: quem roubou, quem ajudou e onde foi parar o dinheiro. O senhor Antônio Carlos Camilo, que é um dos principais personagens, juntamente com Maurício Camisotti, que a Basília citou agora há pouco, eu tentei derrubar o habeas corpus que garante a ele não vir. Infelizmente, o ministro André Mendonça manteve a decisão facultativa. O senhor Antônio Carlos Camilo, ele criou toda uma rede de envolvimento de empresas, de distribuição de dinheiro em contas, pessoas jurídicas, para poder desviar o dinheiro que ele conseguia da aposentadoria. Agora, os que se relacionaram com ele, os que receberam dinheiro dele, os que têm ligações e que nós conseguimos provar, essas pessoas podem ser chamadas e estão sendo aos poucos. Agora, porque há uma ligação política de um com o outro, porque existe uma suspeita, existe uma especulação em relação ao nome. Nós não podemos fazer com que a CPMI se transforme num palco que vá destruir reputações. Nós temos que ter muita firmeza em levar à população respostas. Caso contrário, nós vamos perder a credibilidade. E, graças a Deus, eu tenho conseguido, com muita sabedoria, levar as investigações a bom termo. Nós já esclarecemos pelo menos 80% de todo esse escândalo envolvendo o roubo dos aposentados. Agora é esclarecermos as questões bancárias. E eu não vou permitir que a gente se desvie do nosso foco para assuntos que estão relacionados ao ano eleitoral. Ok.
Senador Carlos Viana, muito obrigado pela presença aqui, pela disponibilidade de falar com a gente do SBT News. Uma boa noite e um bom trabalho, Obrigado. viu? Obrigado, Leandro. Uma boa noite para você. Parabéns a toda a equipe do SBT pelo canal. Né? Tenho certeza, vem para somar e muito ao bom jornalismo brasileiro. Uma boa noite a Basília e ao Boris. Meu muito obrigado. A gente que agradece. Espaço sempre aberto. Obrigado.